A gente está falando, né, de nascimentos, de medicina, de perdas, e a pandemia veio como uma avalanche na vida das pessoas, na questão da gente ter a dependência médica, de valorizar, né, o trabalho médico, valorizar a vida e termos tantas perdas de pessoas próximas e distantes, enfim. A gente se deparar com tudo isso, assim, como foi Verdade. para você o período da pandemia? O que você teve que passar? O que mudou na sua rotina? Quais os pensamentos e aprendizados que você tirou desse período? Eu, na pandemia, por exemplo, o meu segundo pai voltou para casa. Nós gravamos Maranata no Allianz Parque. E as pessoas não têm noção. Às vezes as pessoas elas veem a tua foto, o cartaz, mas elas não têm noção do filme. Elas não viram o teu filme. O filme da tua vida, da sua vida. E, por exemplo, lá no Allianz Parque, que nós gravamos, meu sogro estava hospitalizado por conta do Covid. E eu fiquei com muito medo de ir. Mas a família, tanto ele quanto meu marido, minha sogra, falaram assim, ei, não tenha medo. Vai, não importa o que aconteça. Então, essas palavras foram a maior herança que ele deixou, que deixaram, sabe, pra mim. E eu fui pra lá, no caso Floripa, viemos pra cá, né? Eu cheguei e falei, Deus, não leva ele sem que eu chegue lá. E todo mundo lutando, orando para que ele ficasse, né? Uhum. E ele era um ser humano, assim, extraordinário. Ele era extraordinário, demais. Eu falei, Deus, não leva antes de eu chegar lá. Não faz isso, Senhor. Eu vim pra cá e eu falei, Deus, como é que eu vou cantar pras pessoas? Meu sogro tá hospitalizado. Eles falavam assim, você não vai cantar pra mim porque você pode curar. Porque ele não tá hospitalizado. Você vai me adorar porque você vai entregar pras pessoas o que eu tenho, o que eu sou. Não o que você é. E quando eu subi lá pra cantar, foi isso que eu entendi. Eu não estava entregando o que eu era, eu estava entregando o que Deus é. Que se depende da gente, a gente não pode fazer nada. Claro. Eu estava com alguém que eu amo, hospitalizado. E quando eu voltei pra Floripa, eu falei assim, e aí, ele saiu do hospital? Ele voltou pra casa. Tá em casa agora. Você ficou sabendo só quando você chegou? Quando eu cheguei, você passou 2 dias e ele foi. Então, assim, mas ficou uma herança pra mim, pra não desistir, sabe? Não importa o que aconteça. E realmente, quando eu paro pra pensar na minha vida toda, era não desistir, porque várias vezes eu tentei desistir. Na minha adolescência, por conta da minha insegurança. Você que é adolescente está assistindo e fala assim, ai, mas eu só tô insegura, será que Deus vai fazer comigo? Eu pensava a mesma coisa. O segredo, o que é? É a voz que você escuta. Sim. E eu ouvia os anjos que Deus colocava no meu caminho. E eles falavam, ei, um dia você vai chegar lá. E eu nem pensava nesse lá que eles falavam para mim, se chegar lá. Eu nem imaginava. Eu nem pensava. Talvez eu não sonhei com aquilo. Com isso aqui. Mas eu sonhava para mim. Então, Deus fez muito mais. E foi para mim um testemunho, assim, ó, de entender que quando acontece alguma coisa, isso não te descredibiliza. Sabe, a sua situação não te faz ser menos diante do reino de Deus, diante das pessoas. Porque tudo isso realmente é passageiro. Sabe, esse momento que você está passando agora na sua vida, isso não é permanente, isso não te define. Se nós somos mais do que vencedores. Isso é a nossa condição. Então, isso é o permanente. Só que a gente passa por várias situações. Por quê? Porque isso são coisas passageiras. A palavra de Deus fala o quê? Que a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que nós vemos, mas para aquelas que nós não vemos. Porque aquelas que nós vemos são passageiras. Sim. Mas as que não vemos são eternas. Então, são coisas que você semeia no reino de Deus, na vida de pessoas, que é eterno. Não comparar, né, com o que a gente vê na vida dos outros também, acho que isso é muito importante. Porque muitas vezes são frutos que não são frutos de Deus. Sim. Naquela vida, né? Não são frutos que vão glorificar o nome de Deus. Então, e a internet tem muito disso, né? De fazer com que a gente se compare, que a gente entre na casa das pessoas e na vida das pessoas através de um vídeo, de uma foto, achando que aquilo é a vida completa. Sim. Né? E a gente
se espelhar, muitas vezes, no que a gente vê de forma superficial, faz com que a gente descredibilize os nossos méritos, o nosso crescimento que está sendo pouco a nossa em pouco. jornada, que é individual. Exatamente. Um versículo que eu trouxe no meu coração é Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Sim. E você me pergunta assim, por que esse versículo? Você explica esse versículo. Tudo que você passou na sua vida até encontrar Jesus, não cooperou para você encontrar com Ele? Claro. A gente olha e fala assim, por que estou passando isso agora, Deus? Tem um propósito muito maior. Olha o que você está fazendo. Cada vez que você acorda, gente, você sempre foi uma pessoa muito incrível, dava para ver, teu coração bom, sempre passou bondade, coração bom, caráter. Mas o que você carrega hoje é muito maior, porque não é só de você, vem do eterno, que transborda em você cada vez que você vai lá no seu Instagram. O que você faz aqui? Isso aqui é a tua missão de vida. Dá pra ver que é a tua missão de vida. Você faz apaixonado isso aqui. Cada vez que a gente percebe que todas as pequenas vitórias que a gente teve, mesmo antes de entregar a vida a Deus, foi Ele que proporcionou, era Ele que estava ali operando. Quando a gente percebe isso, não tem como a gente não querer dar graças, ser grato por aquilo. Verdade. Né? E aquilo se torna, para mim, se tornou, né, meu motivo de viver, diferente de você andar com Ele e colocá-lo em primeiro lugar. Sim. Né? E ser um agente de transformação. Porque hoje, olha só que coisa linda. Você poderia levar, assim, alegria, entretenimento para as pessoas. Mas hoje, o que você carrega com você, você que está passando por uma situação difícil, quando passa uma situação difícil, a gente não entende que o que a gente carrega agora é grandioso demais. Pode ajudar a curar a depressão de alguém que está perto da gente. O que a gente carrega tem poder de curar, de libertar, de salvar. Quando a gente entende o poder desse ser maravilhoso chamado Jesus Cristo. Isso não é só um nome, isso não é só alguém, não. É uma cultura de vida que Ele vai transformando a nossa mente. Como eu falei, lá atrás, olha a minha mente quando eu cheguei, quando eu tive a minha primeira experiência com Deus. Ele foi me transformando. E Ele está me transformando até agora. Ah, Fernanda, todo mundo olha e fala assim, que fofa. Gente, você não conhece o monstrinho interior, tá? Gostou desse trechinho? Imagine o bate-papo completo. Clique aqui no link acima e confira tudo.